A evolução da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento ocasionou mais do que o acesso a tecnologias de informação e comunicação. As mudanças profundas provocadas nas pessoas despertou a necessidade da busca pela diferenciação, e isso provocou o acirramento da concorrência entre as empresas, que passaram a focar na inovação. Ocorre que a inovação é algo subjetivo, elaborado na mente de quem cria e interpretado pela mente de quem acredita na criação. Nesta aula, serão apresentados os principais fatos históricos que concorreram para essas mudanças, assim como os meios empregados pelas empresas para se manterem sustentáveis e inovadoras diante da competitividade. É desse cenário caótico que surge a gestão do conhecimento. A evolução do conhecimento acompanha o desenvolvimento da sociedade. Até 1850, a sociedade era eminentemente agrária, com cidades pequenas e grande parte das pessoas morando no campo. A industrialização é o ponto crucial da mudança, em que, pela oportunidade de sustento, as pessoas migram do campo para a cidade e modificam completamente o seu padrão de vida e tudo o que se conhecia passa a ser obsoleto. Meios de troca, trabalho e até as relações familiares sofrem mudanças. Mas, para que as indústrias fossem fornecedoras sustentáveis de emprego e pudessem efetivamente fixar as pessoas nas cidades, era necessário produzir mais do que os artesãos, de maneira constante e também ininterrupta. Para isso precisavam de método. Taylor se dedicou a reunir as melhores práticas adotadas e fundamentá-las em conceitos de engenharia. O conhecimento empírico, ou seja, das práticas, já existia, mas sua disseminação era difícil. No momento em que Taylor formula adequadamente esses conceitos e os coloca em livro, no caso foram vários livros, né? O primeiro é Administração de Oficinas, em que aborda a estrutura do trabalho na fábrica. E talvez o seu livro mais conhecido, que é Estudo de Tempos e Movimentos, em que associa o trabalho humano ao da máquina. A padronização e a divisão do trabalho proposta por Taylor, que principiou a chamada abordagem científica da administração. Mas as teorias abstraídas por Taylor e convertidas em tratados científicos representaram um resultado que não poderia ser estanque. As empresas precisavam continuar evoluindo, e essa evolução produziu mais conhecimento empírico, que passou a reforçar as práticas já adotadas, assim como incluir novas práticas aos processos. Desse padrão evolutivo do conhecimento empírico prático é que surge o conhecimento tecnológico. O conhecimento tecnológico evolui, portanto, a partir das demandas sociais e busca fundamentalmente atendê-las. O conceito de técnica descreve um conjunto de procedimentos que são executados para um fim, e a tecnologia é a junção dessa capacidade de executar ao conhecimento formal, que lhe confere a segurança para a execução. Embora possua uma base científica, o conhecimento tecnológico não é igual ao conhecimento científico, que não acompanha a dinâmica das demandas da sociedade, pois atende aos requisitos do método científico. O conhecimento tecnológico possui características que podem ser prescritivas, que remetem à normatização, e descritivas, com as quais é possível descrever a parte material ou mesmo condutas e procedimentos. Mas, além do que pode ser interpretado pelos sentidos, o conhecimento tecnológico também é formado por elementos tácitos. Isso explica, em parte, o fato dele ser transmitido por tradições ou costumes de gerações sucessivas de trabalhadores, que incluem nos produtos que produzem a personalidade que os torna diferentes aos olhos dos consumidores, mesmo que existam outros similares. O conhecimento científico se diferencia do conhecimento tecnológico por não ter a mesma dinâmica de criação, pois se submete a um processo interativo e rigoroso, composto por múltiplas etapas, que exigem tempo, planejamento e repetição. Para garantir a confiabilidade dos resultados, é preciso formular questões precisas, desenhar experimentos detalhados, coletar dados sistematicamente, analisar os resultados, refinar hipóteses
e, muitas vezes, repetir o ciclo até obter conclusões sólidas e verificáveis, especialmente em experimentos complexos como testes de medicamentos. O conhecimento tecnológico evolui de maneira diferente nas diferentes sociedades, em razão de incorporar conceitos e crenças que não podem ser testadas exaustivamente por serem tácitas. Essas regras ou crenças são partes integrantes da sociedade e de sua cultura e não são explicáveis de maneira verbal, por isso não podem ser formalizadas. O Tratado Econômico Clássico prevê de maneira simplista, mas explicável, já que a sociedade na qual se baseava também era simples no século XVII, que a demanda determina a oferta, ou seja, tudo que é produzido vai ser comprado por alguém, considerando que ninguém produziria o que não pode ser comprado, não é verdade? Só que essas relações não são assim tão simples. Em primeiro lugar, as empresas não escolhem o quanto querem vender, pois dependem de recursos que são finitos e caros. Quanto mais caros, menores os ganhos, e quanto menores os ganhos, menor o interesse em produzir. Para conseguir subsistir, o conhecimento tecnológico precisa, portanto, ser viável em termos financeiros. E para sê-lo, depende das pessoas desejarem adquirir os bens nos quais ele foi adicionado. Isso reforça que as desigualdades de mercado ocorrem em razão de algumas empresas serem mais efetivas em utilizar seu conhecimento tácito para adaptar o ambiente aos seus propósitos particulares. Por outro lado, as decisões de consumo também passam por regras do conhecimento tácito e não evoluem de maneira que possam ser previstas. Então, a busca constante das empresas por atenderem às necessidades da demanda acirra a concorrência. E diante da concorrência, só sobrevivem as empresas capazes de encadear o conhecimento criativo para produzir o conhecimento sobre o mercado. Dessa capacidade é que surge a inovação. Conceitualmente, inovação pode ser qualquer coisa, ou melhor, tudo o que entrega um valor excepcional a alguém. Bom, se é tudo, então pode ser material ou imaterial, pode ser um produto físico ou um serviço, pode ser um processo de produção ou de entrega, pode ser um modelo de negócios de uma empresa, mas é importante que o resultado seja alguém. Veja que isso aproxima a inovação do conhecimento tecnológico, que também é orientado para a entrega de valor. Alguém, nesse caso, são pessoas que precisam compreender o valor que está sendo entregue e reconhecê-lo como algo que impacte de maneira satisfatória a sua vida, mas não de maneira corriqueira, e sim de maneira excepcional. Isso quer dizer que esse valor entregue só poderia ter sido entregue por essa empresa e mais nenhuma outra. Por isso é excepcional. Veja que essa característica reduz ou até extingue a concorrência, pois para algo inovador sem similar e que carrega em si valor que é reconhecido pelas pessoas, não há concorrência. Portanto, a inovação não se restringe a um novo bem, podendo significar a descoberta de um novo método de produção ou de comercialização de mercadorias, a conquista de novas fontes de matérias-primas ou mesmo a identificação ou conquista de um novo mercado. Do conhecimento tecnológico surge uma grande parte das inovações, que por sua vez sustentam o crescimento econômico das nações. Diante dessa constatação, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento evoluíram significativamente a partir da década de 1950, sobretudo na América do Norte e Europa, o que permitiu que grandes empresas crescessem em seus países de origem, mas também evoluíssem suas participações em países da América Central, América do Sul e da Ásia. Mesmo que de maneira tímida, esse movimento do norte global para o sul influenciou a pesquisa e desenvolvimento nesses países, criando condições para que décadas depois ocorresse um fluxo de transferência reversa de conhecimento, ou inovação no sentido contrário, do sul para o norte.
A transferência reversa de conhecimento ocorre em benefício das nações que constroem o conhecimento, assim como das que se servem dos benefícios da criação. A criação do conhecimento se dá também por imitação, exercida por outras empresas que passam a produzir produtos similares, baseados nos existentes. Mas entenda bem, não estou falando de atitudes desleais de mercado, como pirataria, e sim do aproveitamento de ideias para a produção de produtos similares que atendam parcelas de mercado que não são atendidas. O conhecimento tecnológico como diferencial competitivo é disseminado nos elementos componentes do capital intelectual das organizações. Veja como o capital intelectual se estrutura. O capital intelectual de uma organização é composto por vários conceitos e todos eles se associam direto ou indiretamente ao conhecimento que agrega valor ao produto ou aos serviços. A marca, o modelo de negócios e as patentes são a manifestação objetiva desse conhecimento. A marca é como as pessoas reconhecem a empresa no mercado, quanto ao que ela oferece de benefícios. O modelo de negócios é como a empresa atua nesse mercado, a quem ela oferece benefícios e como ela se comporta diante de outras partes interessadas, como fornecedores, credores, governo. As patentes representam a reserva de posse sobre um invento, que pode ser um processo ou até o produto inteiro, sobre os quais a empresa tem direito de exploração. Além desses conceitos, temos a expectativa de mercado, que significa o que as partes interessadas interpretam da empresa com a qual fazem negócio. O brand name, que é a representação simbólica da empresa, também é fundamental para o conhecimento público do negócio e os relacionamentos com os agentes de mercado, que trata da confiança que credores depositam na empresa. Finalmente, nós temos competências, habilidades e conhecimento, que representam os esforços provenientes dos colaboradores. Competências representam a capacidade de fazer diferente. As habilidades, o domínio da técnica, e o conhecimento é a capacidade que permite evoluir tanto as habilidades quanto as competências. Por fim, a cultura organizacional, em que os participantes que reconhecem como parte integrante de um modelo, um todo indivisível, que se sobrepõe aos sentimentos e ações isoladas, criando o conceito de grupo. A marca, as patentes e o modelo de negócios compõem o capital estrutural e é a manifestação da capacidade técnica da empresa, suporte para a sua oferta de valor. A expectativa do mercado, o brand name e o relacionamento com os agentes compõem o capital de relacionamento, que são os vínculos sólidos que a empresa mantém com outros agentes e que lhe permite barganhar oportunidades satisfatórias de operação. O conhecimento, as competências, habilidades e cultura organizacional são conceitos associados ao capital humano que está disseminado entre seus colaboradores e são fonte das inovações que garantem a diferença no mercado. Por fim, o capital estrutural é o conjunto de bens físicos que a empresa detém, como prédios, máquinas e outras estruturas que permitem a ela operar. Entre as partes construtivas do capital intelectual, o capital humano se sobressai pelo potencial de produção de diferenciais competitivos. Como é possível deduzir, o valor que as organizações atingem no mercado não advém do conjunto de bens que elas reúnem, pois na composição desse valor está o conhecimento, disperso na estrutura do capital intelectual. Esses elementos são intangíveis e quando se compara, por exemplo, o valor do mercado de uma empresa obtido pela multiplicação de suas ações com o preço que o mercado paga por elas e se compara com o total dos seus ativos descritos em seu balanço, invariavelmente o valor total das ações em negociação é maior do que os ativos físicos da empresa. O capital humano é a parcela do capital intelectual que detém o conhecimento tecnológico tácito, que efetivamente está associado às inovações.
e ao diferencial competitivo. Mas as ideias inovadoras não surgem facilmente. Elas são amadurecidas ao longo do tempo e da convivência proporcionada no ambiente organizacional em que o conhecimento é construído com base no saber tácito dos colaboradores, que é estimulado pela convivência e pelos elementos incentivadores que ele recebe da organização. Conhecimento é o saber, mas não basta que o indivíduo saiba, ele também precisa das habilidades, que é o saber como fazer, ou seja, aplicar de maneira objetiva o conhecimento, produzindo resultados para o coletivo. Estão associadas ao comportamento e, por isso, são prescritivas. Uma pessoa que sabe a teoria e consegue aplicá-la produzindo resultados precisa ser dotado também de atitudes que representam querer fazer. Sob esse aspecto, não basta saber uma teoria, é necessário saber aplicá-la na prática. A natureza das atitudes está associada às características descritivas do conhecimento tecnológico, mas atitudes e habilidades não são suficientes para se caracterizar completamente o conhecimento tecnológico. É necessário se disponibilizar a fazer, querer modificar o ambiente e oferecer resultados às outras pessoas. Esses conceitos juntos geram as competências. Portanto, um indivíduo competente não é aquele que apenas possui habilidades. O indivíduo competente deve possuir habilidades, ter a base do conhecimento teórico que garante o resultado e estar disponível para executar, saber o momento certo, a maneira certa de executar e, finalmente, realizar com êxito o que propôs. Essas características, sobretudo a atitude, que revela a disponibilidade para a colaboração, está intrinsecamente ligada ao comportamento humano. A estrutura das organizações humanas envolve o indivíduo e o beneficia em termos de construção do conhecimento, pelas relações sociais que ele desenvolve. Entretanto, o ambiente é complexo e transcende a mera relação direta dos indivíduos. Fatores ambientais ou extrínsecos influenciam as relações por meio de políticas, ganhos, status, segurança, entre outros. Esses fatores extrínsecos, incidindo sobre os indivíduos, produzem satisfação ou insatisfação, que concorre para a construção da motivação ou desmotivação. Sob o conceito de homem social, a motivação passa a ser um elemento importante na construção do conhecimento tecnológico. Para o desenvolvimento de competências, além de ter habilidades e conhecimento, é necessário ter atitude, certo? Entretanto, a atitude ou o querer fazer é um comportamento, e esse comportamento está muito associado à motivação. Indivíduos motivados querem demonstrar o que sabem, mas indivíduos desmotivados se resumem ao emprego de suas habilidades e, mesmo assim, o limite do necessário. Mas, como a motivação ocorre? Essa é uma questão complexa e está fortemente ligada à satisfação. Veja só, Herzberg propôs a teoria dos dois fatores que agem em conjunto para provocar a satisfação ou insatisfação. Os fatores intrínsecos ou motivadores, por exemplo, crescimento, desenvolvimento, reconhecimento ou mesmo realização profissional. Se esses fatores motivadores existirem, produzirão motivação. E se não existirem, produzirão desmotivação. Eles são internos ao indivíduo e decorrem de emoções particulares e do seu julgamento. Além dos fatores motivadores, também existem os fatores higiênicos, que são de responsabilidade da empresa, tais como políticas, ambiente de trabalho, padrão de relacionamento, salário. A sua gestão adequada ou inadequada produzirá sentimentos de satisfação ou insatisfação. Se os elementos de satisfação ocorrerem em uma quantidade maior do que os de insatisfação, então o indivíduo se manterá motivado. Entretanto, se os episódios que trouxerem insatisfação ocorrerem em volume maior, o indivíduo se desmotivará. O problema é que a desmotivação não é facilmente resolvível.
Mesmo que a empresa oferecer episódios de satisfação mais abundantes, depois de constatar a desmotivação, provavelmente isso não provocará mais a motivação do colaborador. Neste capítulo, tomamos contato com os fatores que conduzem à construção do conhecimento tecnológico e vimos sua importância para a formação do diferencial competitivo das organizações. O elemento humano é fundamental nessa construção e as relações sociais saudáveis são altamente significativas, considerando que é por meio delas que o conhecimento evolui para concepções inovativas. Este é só um resumo do capítulo 1 do livro Uma abordagem interdisciplinar da gestão do conhecimento, disponível na editora Unicamp. Até o próximo capítulo.